Hérnia de disco, você teve o diagnóstico, ok? Com uma ressonância magnética, juntamente com o seu médico ortopedista, e está sob medicamento, anti-inflamatório, colágeno, enfim, repouso, talvez vai fazer uma fisioterapia, enfim. E agora? Você vai carregar esse fardo com você o tempo todo? Meu nome é Mário, sou fisioterapeuta. Eu vou te explicar os 3 tipos de hérnias de disco mais comum e cada uma delas eu vou explicar qual o tratamento adequado que se deve fazer, no qual eu realizo com os meus pacientes, no qual a gente tem mais resultado. Tá joia? Fica até o final do vídeo aí, presta bem atenção, ou pega esse vídeo e manda para alguém que tem uma hérnia, um grupo da família, um tio, uma tia, uma mãe, uma avó, enfim, quem for, manda esse vídeo aí, tá joia? É importante pra caramba. Bom, antes de qualquer explicação das hérnias, eu tenho que explicar o que é uma hérnia de disco de fato, né? Talvez você não entendeu ainda o que o médico disse ou pesquisou na internet, então eu vou explicar para você detalhadamente o que é uma hérnia de disco, tá? Vamos lá. Temos a nossa coluna vertebral, cada vértebra é um osso, tá? Imagina-se que aqui é uma vértebra, aqui é outra, tá? Essas duas vértebras, elas não se encostam, tá? Elas não ficam fixo. Elas é separada por um disco, tá ok? Imagina um discozinho de gel, tá? Uma cartilagem. E esse disco vertebral, ele funciona como se fosse um amortecedor, ok, dessas vértebras. Então, todo impacto que a gente tiver aqui, caminhada, corrida, queda, enfim, ele vai suportar, tá joia? E uma hérnia de disco é quando há uma fissura nesse disco e o líquido que está ali, que é um gel bem denso, ele começa a querer extravasar, dando uma beliscada, ok? Na região dos nervos que está saindo na medula, ou quando não pega a medula, depende o grau da situação, tá? E se é na lombar, tá? É uma dor que vai descer para a perna, no glúteo, pro joelho, enfim, para a canela, dedão do pé, dedinho. Se é na cervical, a dor desce para a região do braço. Se é no meio das costas, pode ser que ela ramifique um pouco para a região torácica, ou pode ser que ela pode descer juntamente, ok, com a musculatura paravertebral. Enfim, de qualquer maneira, a hérnia de disco se aplica a qualquer vértebra, ok, do corpo. O que vai mudar é o tipo de local que você vai sentir a dor, braço, perna ou região torácica, tá bom? Vamos iniciar então. O tipo de hérnia de disco mais comum é a protusa, tá? Esse é um tipo de hérnia de disco que ela não se formou uma hérnia, tá? Porém, ela está começando a criar uma deformidade em cima do disco, está deixando de ser redondo, está ficando um pouquinho mais, ok? Digamos, mais deformado, não está gerando ainda uma hérnia, ele não teve fissura, ok? Não virou uma hérnia de disco, que é o mais comum isso aí. Geralmente a causa é a musculatura em volta que está ou um pouco fraca ou em excesso de contração de alguma musculatura, certo? Para esse tipo de hérnia protusa, eu indico realização semanal do Pilates. Buscar um profissional, ok, que tenha uma formação em Pilates. Geralmente o fisioterapeuta tem, tá joia? Então é de muita importância. Mas o fulano que faz Pilates é enfermeiro. Tudo bem, não precisa ser fisioterapeuta para fazer aprender e reaplicar o Pilates. Ele tem que ser da área da saúde. Pode ser um educador físico, conheço vários, são ótimos, tá? Enfermeiro, educador físico, que fazem um trabalho extraordinário e inclusive eu encaminho para muitos deles. Então fica tranquilo quanto a isso, tende a pesquisar os resultados que costuma entregar, enfim, tudo mais. E uma vez por mês, pelo menos, executar uma sessão de quiropraxia, tá? A quiropraxia, ela vai ajustar as vértebras, não só do local da dor, né, próximo ali, mas do restante da coluna, e vai entregar uma harmonia de todas as vértebras, tá joia? Então, além de tratar a sua dor, vai também te prevenir para não evoluir com uma hérnia de disco de verdade, tá joia? Que é a nossa segunda hérnia de disco, tipo de hérnia de disco, né? A nossa segunda característica, que é a hérnia de disco extrusa, tá ok? Aí sim já é uma hérnia de disco que já está começando a encher o saco, está começando a doer, está começando a provocar falta de função, tá? O que é? Nada mais é do que realmente uma fissura, ok, naquele disco, e o líquido está começando já a sair, e está começando a dar uma beliscada na ramificação do nervo, do fiozinho que sai lá da medula, vai para o restante do corpo. Se é na lombar, vai para a perna, cervical, braço, assim por diante. E aí começa aquela dor, puxa,
uma dormência, um certo formigamento, dá um susto, depois volta, a dor que fica por 10, 12, 15 dias, toma medicamento, repouso, vai, volta e fica aquele jogo, tá? Para esse tipo de hérnia de disco, ok? Eu indico você você buscar um fisioterapeuta que tenha uma especialidade em RPG, Reeducação Postural Global, RPG. Diante de várias técnicas que o RPG tem, eu vou te falar aqui a mais precisa, que vai te ajudar nessa hérnia de disco que você tem, que é as trações manuais. Essas trações manuais vai gerar um certo, conforto para essas vértebras, liberando um pouco de espaço, automaticamente aumentando a circulação, aumentando todo o processo ali que essa hérnia deve, ou a vértebra deve respirar melhor. E eu vou te dizer mais uma coisa, uma sessão já consegue sentir um alívio, é impressionante, é muito bom. A minha especialidade é RPG e quiropraxia. Estou falando isso com precisão porque eu atendo isso aqui na clínica semanalmente, todo dia. A gente tem casos parecidos com esses aí. Joia? Então estou falando com propriedade para você. E você pode somar juntamente com, se o profissional tiver, uma sessão de quiropraxia junto, começar com ela, depois desmamar com o RPG tranquilamente, com um trabalho excepcional. Depois de algumas semanas, não dá para saber quanto a gente vai fazer, porque cada pessoa é uma situação diferente, tem pessoas que evoluem muito rápido, outras um pouco mais demorada, enfim, demora, né? Às vezes varia, cada pessoa de um jeito, né? O tratamento é individual. E eu costumo desmamar no final por um pilates, reforçar aquela musculatura ou alongar quem precisa ser feito para que tudo isso gere de uma forma mais tranquila. Então o pilates no final acaba sendo bem interessante. E depois faço uma revisão do RPG uma vez por mês, a cada 40 dias, tranquilamente, tá? Então essa hérnia aí já é bem chata e já tem que ser muito bem tratada. E o RPG é o ponto-chave para tratar isso aí. Vai por mim, tá joia? E a terceira, meu amigo, você chegou nessa, você tá ferrado, viu? Porque essa é doída e já é complicado, que é a hérnia de disco sequestrada, a vértebra sequestrada, a hérnia em si, o disco é complicado, porque já está afetando a medula óssea. E aí, infelizmente, cirurgia, né? Isso aí, a maioria das vezes, vai cair para cirurgia, não tem jeito. A fisioterapia pode ajudar bastante sim, mas o fisioterapeuta tem que estar muito em contato com o médico, o cirurgião, para andar junto as duas coisas ali, para tentar, equilibrar muito bem, porque ali é muito já mais delicado. Então, a maioria dos casos vai sim para cirurgia. Enfim, então, basicamente essa é a ideia. Tá joia? Agora, se você começa a seguir todos esses parâmetros antes dessa última, é muito difícil chegar nesse nível, muito difícil. Porque a fisioterapia tem métodos hoje que, poxa, você trata a causa, né? Você vai arrumar de fato aquilo que precisa. Essas que eu falei para vocês, tá joia? Lembrando que sempre busca o médico da sua confiança, ortopedista, especialista em coluna ou neurocirurgião, né? Especialista também em coluna, para poder realmente executar de uma forma tranquila. E fisioterapeuta que tem esses métodos também são de muita confiança, tá joia? Busque sempre isso. O que eu estou passando para vocês aqui é apenas informativo, para vocês buscar o caminho mais correto e conseguir sair dessa vida aí com dor que não é nada legal para ninguém, né? Bom, enfim, de qualquer maneira, avalie o meu vídeo, deixe o seu questionamento aqui nos comentários, vou tentar sanar todos de uma forma tranquila e assim a gente pode seguir numa boa, tá joia?